Presta atenção no que eu quero dizer. Jesus está perto de arrebatar a igreja. Sabe qual é o maior problema que eu e a Márcia, nós maranatas, enfrentamos? É o sofisma dos crentes. Sofisma dos pastores. O que é o sofisma? É um argumento enganador, que parece fazer sentido, mas está errado. Está errado. A maioria dos pastores, a maioria dos crentes estão usando sofisma para convencer outras pessoas do que é errado. O que é um sofisma? De hora ninguém sabe. O que é sofisma? A picada da serpente é uma doutrina. O que é sofisma? Salvação individual. Você não pode, com a sua vida, fazer com que Deus salve teus pais, teus filhos, teus irmãos. O que é um sofisma? Dizer que Israel não é a figueira que haveria de florescer. O que é um sofisma? Dizer que a última geração, a geração do arrebatamento, não tem um ciclo de 80 anos, conforme está no Salmo 90:10. O que é um sofisma? Dizer que após o arrebatamento você tem a segunda chance. É só botar a cabecinha lá para ser decapitado não aceitando a marca da besta. O que é um sofisma? É levar o povo a acreditar que pode pecar se não for arrebatado. Tranquilo. A gente vai para outra etapa. Tá cheio de sofisma. Tá cheio de sofisma. Sofismas podem ser usados para levar as pessoas a acreditar numa mentira, numa falácia, num engano, num engodo. Tá cheio de pastores querendo ficar ricos, milionários, com mentiras, com sofismas. Mas Deus deixou na Sagrada Escritura como reconhecer esses crentes cheios de sofisma, amante de si mesmo, só olhando para o seu próprio umbigo, só se envolvendo com Jesus Cristo pensando em conquistas terrenas. Só para você ter uma ideia, antes que alguém fale besteira, a palavra sofisma vem de um grupo de filósofos gregos, tá? Da antiguidade mesmo. Conhecido como sofistas. Não é surfista, não, é sofistas. Eles ensinavam como falar bem, ter uma boa oratória, uma boa dicção, um bom verbo, a serem dissonâmicos, dicionáricos, a serem poliglotas, ter postura para falar, fala mansa, dura, boa, ao ponto de chegar a um bom orador, ao ponto de chegar a vencer debates, ao ponto de convencer políticas gregas. Era um grupo de estudiosos de comportamento e não de conhecimento. Os sofistas ganharam a reputação de serem interesseiros e não terem um compromisso com a verdade. Seu objetivo era convencer, mesmo que seu argumento fossem mentirosos, fraudulentos. Procuravam argumentos enganadores e ficaram conhecidos como sofisma. Os sofistas gregos inventaram o sofisma mundial. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Quantos pastores e quantos cristãos fizeram o apóstolo Paulo sofrer com esse sofisma. Paulo, que não era um bom pregador, não era um bom orador, não tinha uma boa oratória, sofreu na mão dos pastores e crentes cheios de sofisma, argumentos mentirosos
contra as pregações verdadeiras do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo traz uma passagem, cuja qual essa passagem fala sobre argumentos que tentam afastar as pessoas da verdade de Deus. Esses argumentos foram chamados por Paulo de sofisma, porque eram enganosos. Aqueles judeus e aqueles cristãos, aqueles pastores, admiravam os sofistas gregos e tentaram debater e vencer, as verdades que o apóstolo Paulo pregava. E a maioria odiou Paulo por causa desses sofistas. Desprezaram a mensagem de Paulo por causa dos sofistas. Paulo disse: me fizeram inimigo deles por causa do sofismo. Mas ainda existia um pequeno grupo seleto de pessoas corretas, os bereanos, que quando Paulo pregava, eles iam para a Sagrada Escritura para saber se o que ele pregava era uma verdade ou não. Hoje, 90% dos cristãos são sofistas e fazem uso do sofisma para levar o povo para o engano, para a perdição, para a picada da serpente, para a teologia da prosperidade, teologia do mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, para a filosofia sofista de que não é possível você estar clamando ao Senhor para que Ele, no dia do arrebatamento, salve os teus, os meus, os nossos, os de Deus. Está cheio de sofista, ensinando que nós não somos a última geração, a geração da figueira florescida de Israel. Está cheio de sofista ensinando. Tranquilo, se o arrebatamento acontecer e tu não for, tranquilo, vai para a segunda parte. Bota a cabecinha lá, não aceita a marca da besta, tranquilo. E por causa disso, por causa desses cegos guiando cegos para o abismo, que as pessoas vão para o abismo mesmo. Porque elas pecam, vou adulterar ainda, o sujo vai se sujar mais ainda, vou continuar vendo filme pornô, vou continuar no adultério, na orgia, no homossexualismo, na bebida, no cigarro, nas drogas, bocudo, sensual, sedutor, sedutora, fazendo nudes, pecando à vontade. Se Jesus voltar e eu não for nessa primeira leva, eu vou na segunda. Enganado pelos sofistas. Enganado. A palavra de Deus nos ensina a verdade e nos mostra o caminho para nossas vidas. Isso está em João 14, verso 6. O caminho é estreito, a porta é estreita. Não tem nada fácil no caminho da salvação. Se essa porta se fechar e tu não estiver nesse caminho estreito e não passar por essa porta estreita, o nome dessa porta é graça. A graça que tu poderia achar diante de Deus. A graça que Deus poderia achar em você antes da porta se fechar, já era, se fechou, acabou. Acabou. Nunca mais Deus vai achar graça em você. Deixou a oportunidade passar de você ser o pão da graça de Deus. O pão sem fermento, o pão sem pecado. Você ficou mofado pelo diabo e vai ser vomitado para sempre, para dentro do lugar onde há choro e ranger de dente. Onde há enxofre e fogo. Fogo para queimar o que não presta, enxofre. Para todos se lembrar que foram vomitados da boca do Senhor enquanto a porta da graça estava aberta. Ei! Enganoso é o coração do homem.
E o diabo faz uso desse coração enganoso. Vou dizer uma coisa para você. Te aconselho a se aproximar de Deus e conhecer a sua palavra na essência, no original grego e hebraico, e buscar discernimento do Espírito Santo acerca da palavra. Quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se faz valer como pão de Deus, alimento de Deus, mais longe você fica dos sofistas e dos seus sofismos. Tudo que você precisa agora é crescer na graça e no conhecimento. E estar cheio do Espírito Santo de Deus para debater com os sofistas e vencer. Pois em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você precisa ser cheio de Jesus, ser cheio do Espírito Santo para vencer os debates. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos um pequeno grupo seleto de adoradores que ama a vinda do Senhor Jesus, que está em embate com 90% de cristãos sofistas, cheio dos seus sofismos. E quem vencer, Deus dará a coroa da vida. A minha eu estou garantindo. E eu espero que você garanta a sua também. Amém.